Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para Te ouvir, para apresentar, Senhor, a Ti nós, Senhor, nossos problemas, nossas condições, nossas lutas, nossas provas, estão todas diante de Ti, Senhor. Mas eu Te agradeço, Pai. Eu quero Te agradecer porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o nosso pão de cada dia. O Senhor falou na Tua palavra que nos dá todos os dias, Pai, o pão. O Senhor, independente da nossa nacionalidade, da nossa cor, do nosso credo, o Senhor tem alimentado a terra. O Senhor tem dado a todo mundo a mesma oportunidade, a mesma chance. Nós só precisamos acreditar, ter fé e prosseguir, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Muitos ainda não o conhecem, Senhor. Muitos ainda não têm conhecimento da Tua grandeza, da Tua excelência, de que Tu és o Senhor, de quem é a Ti. Mas, Pai, muitos também já ouviu o Seu nome, mas não acreditou. Muitos viveu a Tua presença, viveu contigo e se afastou. Mas eu te peço, Senhor, tem misericórdia deste povo, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos. Tem misericórdia de todo aquele que vive neste mundo, Senhor. Porque somos carentes de Ti, Senhor. Abençoa as famílias, ó Pai. Abençoa, Pai. Abençoa cada participante desse devocional. Abençoa meus irmãos, ó Deus, que já participaram, que hoje não estão podendo participar. Que nós possamos, Pai, continuar firme aqui na Tua presença, buscando todo dia, cada vez mais, a Tua face, Senhor. Abre-nos, ó Deus, o entendimento. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, dentro da Tua palavra, Senhor, para que possamos passar aos nossos irmãos, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro, na certeza da bênção recebida. Amém. Oséias, capítulo 12, versículo 1 nos diz: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. O ventre pegou no calcanhar do seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e olhou e lhe suplicou em Betel e achou e ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão. Ele ama a opressão. E diz, Efraim, contudo eu tenho me enriquecido. E diz Efraim, contudo eu tenho me enriquecido. Tenho adquirido para mim grandes bens em todo o meu trabalho. Não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou
o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, e ainda te farei habitar em tendas como nos dias da reunião solene. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares serão como montões de pedra. Nos sulcos dos campos, Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e retribuirá pelas suas afrontas. Aleluia, glória a Deus. Efraim se apacenta de vento e segue o vento. Efraim se apacenta de vento e segue o vento. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. Faz aliança com a Síria e o azeite leva ao Egito. É os mercadores, né? É os entendimentos, é os conchavos, é os negócios que é feito com os seus aliados do mundo. E está aí. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. Quer dizer, se você fizer certo, certamente serás aceito. Se você faz as coisas em comunicação com Deus, no diálogo com Deus, pedindo a direção de Deus, reconhecendo Deus, ótimo. Deus vai se agradar, porque ele participa, ele foi comunicado, a ele foi pedido uma direção. Mas se você faz as coisas, amados, do seu jeito, pela sua própria mente, pela sua cabeça, pelo seu entendimento, achando que você pode fazer o que você bem entende, não, Deus não se agrada de você, não. O negócio não vai dar certo lá na frente. Certamente você vai cair na balança enganosa. Porque não há negócio feito perfeito sem Deus. Não há negócio feito perfeito sem Deus. Porque o homem não faz nada correto. O homem carnal, ele é inspirado pela ganância, pelo orgulho. E Deus, observando a natureza humana, ele repudia, né? Ele vê que lá na frente o negócio vai dar errado, não vai obter sucesso. E o que eu vejo aqui foi isso. Efraim se apacenta de vento e segue o vento. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. Faz aliança com a Síria e azeite se leva ao Egito, quer dizer. Negócios feitos, esquecendo de Deus, esquecendo de comunicar a Deus, esquecendo de pedir a direção de Deus. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. Quer dizer, não é que ele vai recompensar, é o retorno, é a semente que você plantou, é a situação que você criou.
é a recompensa que você terá. Está aqui mais do que esclarecido. Aí ele fala, né? Que no vento pegou do calcanhar do seu irmão e pela sua força com o príncipe se houve com Deus. Quer dizer, quando Jacó estava numa situação difícil, que ele viu que tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu, não era o suficiente para que a vida dele fosse poupada, ele lutou com o anjo. Lutou com o anjo com todas as forças que ele tinha. E o anjo feriu a sua coxa. E eu me lembro que ele já tinha passado tudo para o outro lado, para tentar convencer o irmão dele dos erros do passado dele. E você sabe que ele foi um enganador, né? Ele, ele enganou o irmão dele. Ele tirou a bênção do irmão. O irmão não o perdoava por isso. E, novamente, tudo que ele fazia, o irmão interpretava de forma errada. Não, esse cara está querendo me enganar de novo, não. Eu vou matar ele, vou acabar com ele. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que Jacó passou momentos difíceis. Já tinha passado tudo, já tinha dado tudo. E lá vinha o irmão dele cá com um exército para acabar com ele. Mas aí eu vejo, amados, o que eu vi aqui? Eu vi a situação de Jacó, que ele já não podia nem correr, mas nem correr ele podia mais. Ele estava ferido. Nem correr ele podia mais. Ele estava completamente acabado. Não havia mais nada a ser feito. E disse que o irmão dele viu ele de longe, que vinha manquejando, puxando de uma perna. Ah, quando a gente não tem mais nada, Jurandir, quando nós não temos mais recursos nenhum, o Deus do impossível vem e muda a direção. O irmão dele olhou para ele e falou: Meu Deus, olha como está meu irmão. É como se for, é como se fosse bater num cachorro morto. Quem vai bater em cachorro morto? E ali o amor de Deus entrou no coração do seu irmão e ele desceu e o abraçou e perdoou o irmão. Sabe, amados? É isso que Deus quer de nós. É humildade, é o reconhecer, é entregar tudo na mão dele e deixar que ele faz a obra. Enquanto você estiver contando com os seus bens, com os seus benefícios, com tudo que você fez, que você conseguiu, que você acha que você, sabe, tem o poder, que você pode negociar. Não. Deus é o nosso negociador. Ele tem tudo nas suas mãos. E aconteceu aqui com Jacó. Quando ele já não tinha mais nada a oferecer, quando ele estava completamente acabado, foi aí que Deus entrou e as coisas mudou. Tudo estava perdido. Em questão de segundo, tudo se mudou, tudo reverteu. Então, a lição que eu tiro aqui é que nada se acabou, irmãos. Nada. Quando você tem Deus dentro de você, tudo pode mudar. Tudo pode mudar.
tudo. Então, tenha fé. Acredite, não desanime. Acredite nos seus sonhos. Acredite em você, acredite em Deus. E Ele pode mudar a situação, seja qual for. Há esperança. Há esperança. Eu vou ficar por aqui porque eu li até o versículo 5 e ele fala que como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou, ele suplicou em Betel e achou ali e falou conosco. Assim como o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Deus é o nosso memorial. Nós precisamos estar sempre com Ele, buscando nele a direção. Amém? Aqui no texto, né, de Oséias, conforme o Mário comentou os primeiros versículos, ele trouxe a lembrança de Jacó, né? O Senhor, ele está falando com Efraim através do profeta Oséias, e aqui ele traz a lembrança, o descendente direto de Efraim, no caso, que é o seu avô, né? Que Jacó, ele teve lá a sua descendência, né? E Efraim é fruto dessa descendência, né? Quando José, ele, ele tem ali os filhos dele, né? E quando são separadas as 12 tribos de Israel, né? Você vê que Efraim e José são filhos, e Benjamim, né? São filhos de José ali, né? E Jacó, quando ele tá mais velho ali, quando ele tem a bênção, né, pros filhos dele, ele abençoa Efraim, né? E ali então Deus traz a lembrança, né, de Efraim, o que Deus fez na vida do antepassado dele, né? O que Deus fez antes, né? Então ele fala assim, né, a respeito dessa passagem, dessa lembrança, né? E é interessante porque a história de José, ela era muito conhecida, né? Pelo povo de Israel, ela era muito valorizada. Abraão, né? Os patriarcas ali, né? Eles eram muito valorizados, né? E Efraim estava errando muito, né? Então, Deus aqui nesse texto, ele traz a lembrança, né? Como Deus foi com Jacó, como ele fez na vida do servo de Deus, porque Jacó, a Bíblia fala que ele pegou no calcanhar do irmão ali, né? Saiu ali junto no parto, e o irmão dele era mais apegado com o pai, e ele era mais apegado com a mãe, e ele era aventureiro, no caso, o irmão de Jacó, né? E ele gostava de caça e ele gostava de se envolver com o pessoal daquela região, e Jacó era mais caseiro, né? Ele nem tinha tanto apelo como o irmão dele, né? Tanta vitalidade e tal. Mas ele tinha um senso de responsabilidade maior com as coisas de Deus, né? Ele tinha um senso de responsabilidade maior com as coisas da casa, com as coisas da família, né? Enquanto o irmão dele, Esaú, estava preocupado com ele, né? Estava preocupado com curtir, né? Com curtição, Jacó estava mais preocupado com as coisas ali da família, da casa. Então, ele era mais centrado nesse universo, né? E sim, ele cresceu o olho na bênção do irmão dele, porque ele falou assim, pô, né, esse cidadão aí, né? Ele tem tudo, pô, o cara tem tudo, eu não tenho nada aqui, eu vou ficar debaixo do braço dele e tal. Então ele usou, sim, ele ofereceu um prato de lentilhas lá pro irmão dele, mas o irmão dele teve que aceitar, né? Então foi um engano que não foi tão engano assim, né? Porque né, o inimigo, ele vem ao nosso derredor buscando que ele possa tragar, né? E ele te faz as ofertas, ele te faz as oferendas. Cabe a você aceitar ou não. Ele poderia, como irmão, falar: você tá cansado? Tem um prato aqui, toma o prato para você, né? A gente até estava comentando esses dias atrás aí a respeito disso, de você ver uma oportunidade, né, e você aproveitá-la, mas era uma oportunidade que não era para você aproveitar, era só para você ser bom, né? Você poderia ter sido bom, né? Mas ali ele falou assim: não, se você me vender a sua primogenitura, eu te dou o prato.
talvez ele estivesse levando aquilo a sério, como de fato ele levou, e o irmão dele não estivesse levando tão a sério, né? Quem que vai comprar uma, né? Então o irmão dele responde de uma forma meio jocosa: para que vai me interessar a minha primogenitura se eu tiver morto? Mas ele não ia morrer se ele não deixasse de comer aquele prato de sopa, né? Então, só que Jacó levou num termo, dentro de uma seriedade, né? E Esaú levou numa outra seriedade. Então a Mas vida tem um da detalhe gente, aí, Jurandir. Tem um detalhe aí, que pode falar. não era só ele ter vendido. É o outro receber, porque o pai dele não ia aceitar. Se soubesse que era o irmão, o pai dele não ia dar a bênção. Então ele teve que se vestir, ele colocou a mãe dele, né, junto com ele, Mas, tramaram. mas foi num segundo momento, né? Esse É, foi num segundo momento. No primeiro momento ele tratou com o irmão. Depois a mãe que junto com ele foi lá e enganou o pai, né? é, Mas eu tô dizendo aquele primeiro momento ainda, né? Naquele primeiro momento onde só estavam os dois, né? é. Então, você vê que Esaú, naquele primeiro momento, ele não levou muita seriedade na bênção que ele tinha, na verdade, né? E às vezes, é nesse contexto que eu quero trazer aqui, às vezes a gente não leva muito a sério, né? As coisas que a gente tem. E fazendo uma parafraseando aqui, porque Deus, quando ele fala de Jacó, ele está usando Jacó como exemplo para Efraim, que Jacó correu atrás de uma bênção, talvez de uma forma equivocada, mas ele correu atrás de uma bênção. E aqui Efraim está fazendo o papel de Esaú, ele não está valorizando a bênção que ele recebeu É, de Deus, sim, entendeu? Então, o contraponto aqui, na verdade, né, nem é sobre Esaú e sobre Jacó, na verdade, né? O contraponto é sobre Jacó e sobre Efraim. É sobre Efraim e sobre Esaú, né? E não só a relação dos dois irmãos ali, né? Que vai ser bem interessante quando. Acho que vocês estudaram Gênesis, né? Vocês já até passaram por esse texto. Mas na verdade, o que a gente quer dizer aqui é que Efraim, como você disse, né? Como você leu, que está no texto, ele ficava correndo atrás de vento. Ele ficava valorizando coisa que não era para valorizar, né? O Salomão já tinha falado isso, né? De ficar correndo atrás de vento. E nós temos aí essa tendência, né? A corrermos. Nós conversamos um pouco antes dessa conversa aqui, né? Desse devocional, exatamente sobre isso. Quando você mira no futuro e você pensa assim: o que eu preciso fazer para que no futuro eu tenha um retorno, para que no futuro eu tenha. Bom, eu não vou me aposentar, né? Então, o que eu preciso fazer para ter uma renda quando eu tiver mais velho? Eu tenho que começar a trabalhar agora. Então, eu tenho que lançar uma semente que vai me dar resultado lá na frente. É claro que a vida é incerta, muitas coisas podem acontecer. Hoje você está no Brasil, amanhã você está na Austrália, amanhã você está nos Estados Unidos. Hoje você está fazendo um plano e amanhã o cara morreu. Então, a vida da gente é muito incerta. Mas você tem que dar uma direção para a sua vida, que é aquela coisa do esperado, né? Eu não tenho certeza, mas eu espero que aconteça desse jeito. Se eu estou vendo o céu aqui, eu olhei aqui, tá trovejando e tem nuvem para chover, pode ser que eu saia de casa e o tempo mude, mas eu vou levar um guarda-chuva, eu vou levar uma blusa, não é isso? Então, o que nós estamos fazendo para nos precaver a respeito do dia mal, a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, e mesmo a gente não tendo um domínio, não tendo um controle? Ah, cara, eu acredito que eu tenho uma propriedade aqui e eu quero tornar a minha propriedade produtiva. Beleza. Ah, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu acredito que eu vou estudar porque o estudo para mim é o caminho que eu escolhi para ser a minha solução ali na frente. Ah, o que eu vou fazer? Ah, não, eu vou trabalhar dentro da minha possibilidade aqui, a porta que Deus me abriu, eu vou trabalhar como clear, ou vou trabalhar com limpeza, ou eu vou montar um negócio, e eu vou, aqui no meu negócio não tem uma boutique, eu vou montar um armazém. A gente tem que descobrir, dentro do nosso universo, aquilo que vai nos trazer um retorno, aquilo que vai nos trazer uma paz, aquilo que vai ser uma semente para que Deus possa, através daquilo, nos levar para algum lugar. Mas Efraim estava correndo atrás de vento, né? Estava se apropriando do que era dos outros, né? E estava correndo atrás de vento. E aí ele traz então essa lembrança, essa comparação de Jacó, e você citou ali a escada de Jacó, né? Quando ele fugiu do pai, né? Quando ele fugiu de Esaú, na verdade, que Jacó ainda deu uma bênção para ele lá, para ele ir para a casa de Labão, para ele ir para a casa do sogro do pai dele, né? E para ele conhecer as pessoas ali, para ir para a casa dos tios dele, na verdade, né? Para ir para a casa dos tios dele. Ele foi, mas assim, puxa vida, eu peguei a bênção do meu irmão, agora quem tá saindo de casa sou eu.
sem saber quando ia voltar e sem saber se podia voltar, né? Verdade. Aí quando ele chegou lá na frente, ele teve o sonho daquela escada lá, né? Que estava dormindo com um travesseiro de pedra, e ele viu o Deus de Israel, o Deus do pai dele, o Deus de Abraão, o Deus né, da ascendência dele, vamos dizer assim. E ele Sim. falou, cara, eu cresci a vida inteira ouvindo falar desse Deus, eu cresci a vida inteira ouvindo falar desse Deus aí. E ele, tô vendo essa escada e tô vendo esse anjo, não, eu vou agarrar aqui e só largo quando ele me abençoar, entendeu? Sim. Então, esse comparativo com Efraim, ele está trazendo a lembrança, na verdade, ele fala assim, cara, vocês estão correndo atrás de vento, vocês estão correndo atrás de nada. O seu pai, quando teve um encontro comigo aqui, o seu ascendente, quando teve um encontro comigo, ele não me largou, ele grudou em mim, porque ele queria ser abençoado. Eu estou querendo te abençoar e tu está querendo ir para o mundo. Então, essa é o contraponto que o texto faz aqui, né? Depois de falar do amor de Deus no capítulo 11, ele traz esse exemplo de Jacó no capítulo 12, e aí ele vai falando, olha, o Jacó pegou no calcanhar do teu irmão, no vigor da sua idade, ele lutou comigo, lutou com um anjo, e ele prevaleceu. Ele chorou e pediu para que eu o abençoasse lá em Betel. Ele teve um encontro comigo, né? Porque Deus está falando dele mesmo, né? E ali, Deus falou com ele, e o Senhor, o Deus dos exércitos, é o nome dele. Quanto a você, volte para o seu Deus, siga o amor, a justiça e espere sempre em mim. Deus está falando, então, aqui através do profeta Oséias para Efraim, lembrando do ascendente deles, no caso ali, né? Lembrando de Jacó, e falando assim, rapaz, Jacó abençoou você, Efraim, no lugar do seu irmão. Acho que ele já tinha aquilo lá dele e de Esaú. Quando ele foi dar a bênção, ele abençoou mais Efraim do que a Manassés, né, na verdade, né? Então, ele está trazendo à memória aqui esse texto, né? Ele falou assim, vocês não deveriam seguir o exemplo do avô de vocês? Vocês não deveriam seguir o exemplo aqui do antecessor de vocês? Que quis a bênção a todo custo, que lutou por ela, usou de subterfúgio até para conseguir, né? E pastou para caramba por isso, vamos falar a verdade. Quando ele teve um encontro comigo lá na escada, lá, ele viu que era eu, que eu poderia resolver o problema dele, e ele me agarrou aqui e falou, Senhor, só largo quando o Senhor me abençoar. E olha a loucura que vocês estão fazendo, vocês estão construindo bezerro, vocês estão construindo altar, vocês estão indo para o Egito, vocês estão indo para a Síria, e eu estou aqui correndo atrás de vocês, entendeu? Então é esse contraponto, né, que eu queria trazer aqui, que o texto traz, na verdade, não sou eu, né? A gente só interpreta, né? Que o texto traz e que ele fala, né? E trazer para nós nos nossos dias de hoje, aqui, para nós que estamos aqui participando nesse momento do devocional, que Deus ele quer nos abençoar. E de repente ele está batendo na porta e a gente está correndo atrás de vento. De repente a gente está olhando para a direção errada. De repente a gente está construindo ídolos e está construindo cisternas e está construindo, fazendo um monte de coisa. E Deus está ali, né, olhando para nós e mandando palavra e mandando profeta. E de repente a gente está desapercebido, né? Então, às vezes, né, eu acredito firmemente na sabedoria humana. Eu acredito firmemente no conhecimento humano. E acredito que o poder de Deus, ele usa as pessoas para que as pessoas possam ser abençoadas, mas às vezes a gente bota tanta força do braço, né, no nosso ímpeto em fazer algo sem buscar a direção de Deus, que aí a gente erra, né? Porque Deus de repente estava ali do nosso lado querendo nos ajudar com um caminho mais facilitado, né? E eu lembro que eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Quando eu estou fazendo meu trabalho ali e tal, eu ponho a ferramenta, daqui a pouco eu não sei onde que eu botei mais, né? E aí eu falo, eu preciso trabalhar com um cara do meu lado só para me dizer onde que eu botei as ferramentas, né? E às vezes você tá fazendo algum serviço ali, você não comenta, né? Você tá fazendo, você tem um pensamento na sua cabeça do serviço que você vai fazer. E aí você vai fazer aquele serviço, mas a pessoa tá do teu lado, tá te olhando, mas ela não tá entendendo bem o que você vai fazer, porque ela não, ela só tá ali te acompanhando. E você vira de um lado, vira do outro, procura alguma coisa e vira. Aí a pessoa fala, mano, o que você tá procurando? O que você tá vendo? Eu tô vendo que você tá procurando alguma coisa. Cara, eu tô procurando um alicate, eu tô procurando uma machado de fenda, tô procurando uma vassoura, eu tô procurando um rodo, tô procurando um pano, tô procurando né, alguma coisa. Ele falou, não, tá ali, ó. Aí você olha e fala, mas você sabia que tava lá? Porque você me falou, não sabia que era isso que você tava procurando, né? Então, às vezes, acontece isso, né? Por uma falta de conversa, por uma falta de diálogo, por uma falta de bater um papo, por uma falta de expor a nossa necessidade, porque Deus é assim, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe, mas Ele tá vendo que nós estamos ali nos esforçando pelo nosso braço. Falou, se Ele não tá me perguntando é porque Ele não quer saber, né?
Então, cara, pergunta, se coloca diante de Deus ali, conversa com ele quer se relacionar comigo, ele quer se relacionar com você, e aí a gente tem que perguntar, Senhor, o Israel antes de ir para a guerra, ele perguntava, Senhor, o Senhor vai nos abençoar, eu posso ir para a guerra? O Senhor falava, pode. Aí Israel ia lá e perdia a batalha. Aí ele voltava, ele falou assim, bom, o Senhor falou para a gente perdeu a batalha, alguma coisa tem. Vamos descobrir o que, que tem de errado aqui, né? Aí ele falou, Senhor, a gente vai à batalha de novo, posso ir? Pode. Ia lá e perdia a batalha. Ô, senhor, tem alguma coisa errada aqui. Ô, senhor, nós perdemos 2 vezes. O que está acontecendo? Ele falou, ó, tem uma capa aí, ó. Alguém aí tá usando uma capa. Vocês pegaram alguma coisa no despojo lá que não era para ter pego. Vocês trouxeram alguma coisa aqui que não era para ter, né? Então, tira aí, né, a trava do olho, tira a capa de Acã, tira o negócio que está tampando aí a sua bênção, né? Às vezes é necessário a gente chegar para Deus e falar assim, Senhor, seguinte, eu quero me colocar diante da tua presença aqui, eu quero que o Senhor vasculhe a minha vida, vasculhe aqui as minhas coisas. Eu sei que deve ter, porque eu não sou perfeito, então sempre vai ter. Mas eu quero que o Senhor retire o que não é do seu agrado da minha casa, da minha vida. Se tem alguma coisa que não te pertence, me ajuda, me dá luz, porque eu quero andar na tua direção aqui. E no nome de Jesus é isso, né? Então, de vez em quando, a gente precisa fazer essa avaliação aí, precisa colocar diante de Deus a nossa necessidade. Senhor, vou naquele médico lá, eu necessito da tua bênção, eu necessito da tua visitação. E, Senhor, e às vezes você vai no médico, ele te dá uma receita e tal, e você comentando com alguém, falando com alguém, extrapolando com algum irmão e tal, aí o irmão olha para você e fala, ó, eu tenho esse remédio aí, eu comprei e não usei. Ou então, ó, me foi receitado, eu ia no médico assim, assim, tal, mas eu passei no outro lá que foi muito bom para mim, cara. Eu nem precisei fazer tanta coisa. E aí você vai numa segunda consulta e você acaba sendo ali abençoado, né, na sua necessidade. Então, mas às vezes nós temos que ter essa relação de conversa com Deus e colocar diante dele a nossa necessidade e o nosso obstáculo, né? Porque às vezes a gente tá batendo na porta ali e a porta não abre, né? E você fala assim, puxa vida, Senhor, tem essa dificuldade, eu quero apresentar diante do Senhor aqui, ó, Pai, o nome, o sobrenome, o endereço, o CPF, o RG. Senhor, eu estou tentando passar nesse caminho aqui, esse abençoado aqui está me atrapalhando aqui. Será que o Senhor pode me mostrar o que o Senhor quer nisso, ou me dar um outro caminho, me dar uma outra direção? E ali vai ser destravado, ali vai ser abençoado, mas às vezes nós precisamos, né, tomar essa posição, que às vezes no nosso ímpeto a gente quer resolver tudo na força do nosso braço, né? E às vezes na força do nosso braço só não dá, né? Como foi no caso de Jacó, né? Como que tentou ali por todas as formas e ficou, né? Com a bênção do irmão dele ali, mas ele tentou de uma forma equivocada, né? E aí, quando ele teve aquele encontro com o anjo, ele foi lá para frente ainda, trabalhou para o sogro dele alguns anos, mas Deus abençoou ali, né? Não é a história de Jacó, mas só para contextualizar. Deus abençoou, foi mudado o salário dele algumas vezes, mas ali ele já estava na bênção do Senhor, ele já tinha lutado com o anjo, ele já tinha aprendido a orar, já tinha aprendido a colocar as coisas diante de Deus, e Deus mudou a trajetória dele, e aí depois ele sai dali, volta para a terra dos pais dele, tem um encontro com o irmão dele, tem uma reconciliação, mas ali o irmão dele ficou provado que realmente não estava muito preocupado com a bênção dele. Ele falou: eu fui abençoado aqui, cara, o que eu tenho tá bom para mim e tá tudo certo, né? Então, foi nessa condição. Então, esse contraponto aqui que Deus fala, né, Queria colocar os pratos limpos, né? colocou as coisas em ordem. Ele fala no versículo 7, né? Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão. Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas, e em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito, e ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus coisas semelhantes. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois e seus altares serão como montões de pedras. Dos sucos do campo, Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ele guardou o gado. Mas por ela, né? Por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de uma profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso, seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá, né, pelas suas afrontas. Então, aqui ele faz um contraponto quando a respeito de Jacó, o comportamento de Jacó, o avô ali de Efraim, e o comportamento de Esaú. Então Efraim diz:
certamente que eu fiquei rico. Esaú também falou a mesma coisa, né? Irmão, eu fui abençoado, eu fiquei rico. Tá bom, mas você ficou rico fora daquela direção que Deus teria para você no caso da primogenitura. A questão não é se você ficou rico ou se você ficou pobre, é se você está na direção de Deus ou se você está sendo dirigido por Deus. Na direção de Deus dá a impressão que você está dirigindo Deus, né? É se você está debaixo da graça, se você está debaixo da orientação de Deus. Não é só questão de você ficou rico. Porque tem algumas pessoas que se aproximam de nós, né? E é muito engraçado isso. Ele vem, olha, vem cá que eu quero te mostrar meu carro, vem cá minha casa é grande, eu moro no centro, eu moro num lugar bom, eu ando de avião, passeio para cá, passeio para lá e tal, e não sei o quê. E de alguma forma, né, ele tá ali justificando que ele não precisa do Deus que você está pregando, que você não precisa daquilo que você está falando, né? Numa linguagem diferente, mas é isso que ele quer dizer, né? E aí você fala assim, cara, eu tô contente que você tá abençoado, eu tô contente que você tá próspero, eu tô contente que você tem tudo isso. E eu vou ficar mais feliz ainda se você tiver tudo isso e você ainda tiver Deus, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Uma coisa não anula a outra. E muitas vezes a gente é até ofendido e de forma, né? Até algumas pessoas gostam de colocar essa questão à prova, né? De você, se a sua casa é grande, se a sua casa é pequena, se você mora num lugar central, se você tem dinheiro no banco, se você viajou, se você não viajou, para dizer que o seu Deus tá te deixando na mão, né? Ah, ele não tem o Deus dele, precisou de um dinheiro emprestado, porque quantas vezes, né? As pessoas dizem isso para lá, né? Aí você fala assim, às vezes você fica até numa situação de constrangimento, né? Mas o nosso Deus, né? Ele, ele, ele nos promete vida eterna, ele nos promete bênção nessa vida aqui, ele nos promete uma série de coisas, e ele nos dá, na verdade, mas a gente não tem esse apego primeiro material, né? O nosso apego primeiro é em estar debaixo da presença de Deus, é estar debaixo da graça de Deus, é estar debaixo da unção de Deus, porque o material, e eu não estou aqui amaldiçoando ninguém, eu só estou dizendo que o material ele passa. Às vezes a pessoa estava na bênção ontem, aí ele foi pego no fisco lá na frente, uma sociedade que não deu certo, um divórcio, uma morte, acontece alguma coisa e o cara vai lá pela lona, que nem você já viu algumas vezes aí, até no ponto de pregação que você vai lá, ali o pessoal se entrega nas drogas, que nem você estava comentando outro dia, porque você conquistou, mas você não tinha quem guardasse. Sim, O inimigo tá com a mão e tira com outra. Então, você ter dinheiro não é pecado, não é proibido. Espero que a pessoa tenha prosperidade, fique rico mesmo, mas espero mais que ele esteja ligado no Senhor. E aqui Deus está dizendo isso, né? Efraim, eu sou seu Deus, você enriqueceu com balança enganosa, meu. Você está usando uma balança aí que não é uma balança justa, né? Você encontrou riqueza em todos os seus esforços, tá bom, mas vocês não encontraram a mim, né? E eu quero que vocês encontrem a mim, né? Você disse que eu não vou encontrar nenhum delito em você, e eu já citei alguns aqui, já citei vários, né? No capítulo aqui ele está falando, né? Que roubava o órfão, que roubava a viúva, que fazia as festas e planejava o mal escondido, que está fazendo aliança com o Egito, que está fazendo aliança com a Síria, que está usando aí de subterfúgio, né? Então, nesse texto, né? É essa lembrança que Deus faz. Olha, vocês são descendentes diretos de Jacó, mas estão seguindo o exemplo de Esaú. E aí no final o Senhor diz, né? Esaú, Jacó, ele fugiu. Ele teve que fugir da terra do pai dele. Ele teve que trabalhar. Ele pastou lá para conseguir a esposa dele. E trabalhou. Quando recebeu a esposa errada ainda, né? isso. Ele não recebeu a esposa, teve que trabalhar de novo para receber a outra. E por ela, ele guardou o gado, mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel da aflição. Porque ali onde ele estava na casa do pai dele, na casa do sogro dele, era o Egito para ele, né? O Egito era lugar de escravidão, era lugar de prova. Então, às vezes, nós estamos no Egito, né? Nós estamos passando um momento no Egito, nós estamos passando por um momento de escravidão, mas o Senhor envia os seus profetas e ele quer nos tirar do Egito, ele quer nos colocar na terra prometida ali, né? E ali ele diz: e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente provou a ira do Senhor, por isso o Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou, ou ele retribuirá pelas suas afrontas. Então,
Se você for Israel, você é tirado do Egito. Se você for Esaú, você vai ficar na prova. Você vai perder a tua primogenitura, tu vai perder a tua bênção e tu vai ser levado na escravidão. Então, mesmo Israel no Egito, Deus multiplicou o seu ganho. Ele entrou pobre e saiu rico, né? Então, se você acreditar no Senhor, se eu acreditar no Senhor, se as irmãs acreditarem no Senhor, se as pessoas que nos ouvirem acreditarem no Senhor, você será abençoado, mesmo no deserto, mesmo na prova, mesmo no Egito, mesmo no cativeiro, você será abençoado. E por outro lado, se você estiver enriquecendo com balanças enganosas, estiver dando as costas para Deus, se você estiver aí achando que se encheu de riquezas, você vai perder tudo que você tem. E você vai ser levado para cativeiro e ainda vai perder a chance da vida eterna. Então é disso que trata esse texto. É isso que eu tinha É para verdade. hoje. Eu dou essa oportunidade no nome de Jesus e eu devolvo a Amém. palavra para você. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vou falar aqui. Hum, Ô, Ruth, quer falar alguma hum. coisa? Não, eu só tô aqui. Eu tava lendo e escutando ao mesmo tempo, não sei se eu assimilei tudo. Mas uma coisa é certo, eu tava confusa. Por que que tem as 12 tribos e Efraim não era uma das tribos? Então, por que que quando agora que estava falando, falava do Israel de Judá e do Israel de Efraim? Aí eu fiquei pensando, por que Efraim? Por que não era outra tribo? Porque só são 12. Mas o Efraim é o filho de José. José também era uma tribo, né? Então Herdou com... ele se tornou essa, eu ainda não achei essa resposta. Aonde Sim, foi sim. que, aonde José foi, herdou mas com José e Efraim. hã? José herdou, ele, a bênção dele, Jacó tomou os filhos de José como se fossem dele e abençoou os dois No lugar, então eles ficaram no lugar dessa de que José. seria de José, né? Isso. Ah, então é isso mesmo que eu queria ter certeza. É isso. E eu lembro que o Jacó abençoou mesmo o Efraim em vez do Manassés, né? Igual ele fez igual a benção trocada de novo para os filhos. E aqui eu fiquei aqui quando eu estou lendo aqui e ouvindo o Senhor, realmente é Deus contando a história, né? É como se Deus falasse: vocês não entenderam quem vocês são. Peraí, deixa eu explicar. Igual o Senhor explicou, né? E Deus foi dizendo: deixe-me contar a história de vocês. E aí ele começa. Mas ainda tem mais, seu Jurandir. Você parou na parte, ainda tem mais. O Capítulo horário 12 não ainda tem. permite. Eu tô vendo isso. Nossa. Mas é É muito muito interessante isso. Como que o Efraim, ele morou no Egito. Ele sabia como as coisas eram lá. E ele tinha, igual o senhor falou, ele tinha a benção como Jacó e agiu como, ai, acabei esquecendo o nome. Esaú. Esaú. E agiu como Esaú, tirou da terra prometida, da terra que Deus deu a benção para eles, a benção, e foi lá e entregou lá na mão do Egito, lá da terra da escravidão. Entregou a benção que Deus deu para ele para o inimigo. Ó, cara esperto, viu? Pelo amor de Jesus. Fala sério, e às vezes nós estamos fazendo isso, né? Então você começa a estudar e fala, Jesus, quanta coisa. E, e muitas das vezes, se nós não abrir o nosso olho, nós estamos fazendo igualzinho o Efraim, pegando a benção que Deus te traz, te coloca nela, te traz para a terra prometida, te dá a benção, você pega aquela benção que você deixa de dar valor de quem te deu, e entrega ali pro inimigo ali, aquilo que Deus te deu, que é seu, você está entregando pro inimigo, sem nem mesmo perceber. A Tamires Eu vai estava sair. falando que quando você está na direção de Deus, tudo fica mais fácil para você. Quando você busca em Deus a solução dos problemas, Deus te leva. Eu fui para a célula essa semana, quarta-feira, né? E eu não quis pregar.
Mas eu li uma passagem que, no rodapé da minha Bíblia, me levou, através dessa palavra de Oséias, capítulo 11, me levou lá em Gálatas, capítulo 6, e eu li o versículo. E na hora que eu estava lendo lá na célula, me veio à mente um probleminha que eu estava passando. E foi essa palavra. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quer dizer, se você ver que o irmão errou, fez alguma coisa errada, você tem que chegar nele com o espírito de mansidão, não com o direito que você acha que tem, né? Gritando, falando alto e acusando e soltando os cachorros. Não, você tem que chegar com o espírito de mansidão para resolver o problema. E eu estava com um probleminha, naquele momento eu lembrei. O meu celular não chegou a conta. Todo mês vem a conta pelo SMS, vem a conta ali para me pagar. Mas esse mês não veio. Veio esse dia 5 e não veio. E quando foi dia 10, dia 12, eu fui lá na lotérica para pagar. Eu falei, eu vou dar meu CPF lá e vou pagar. Não veio a cobrança, mas eu vou lá pagar. Fui lá e a moça falou que não constava débito algum. Eu falei, mas como não consta? Nesse dia 5, hoje já é dia 12, eu não recebi a cobrança e vim aqui pagar e não consta nada aí? Aí ela falou, não, não consta, moço. Falei, tudo bem. Aí eu voltei para casa. Passou mais 10 dias. Quando foi dia 22, eu fui de novo na lotérica. Cheguei lá, a moça falou, ó, o senhor tem que pagar R$ 170. Aliás, R$ 140. Eu falei, como assim? Ela falou, aqui está cobrando duas. Eu falei, como duas? Mas eu pago 60 por mês, por que está cobrando 140? Então aumentou 10 conto a mensalidade? Então eu não vou pagar. Mas eu lembrei desse fato aqui. Eu tinha direito de chegar brigando lá, porque, irmãos, veja bem, eu pagava R$ 45 e aumentou para 60. Eu concordei. Não faz 5 meses que eu estou pagando R$ 60, agora foi para 70. É injusto isso, né? Mas eu pensei comigo, ó, eu não vou lá brigar. Eu lembrei dessa palavra aqui, eu falei, não vou lá brigar. Eu vou lá chegar com calma, eu vou conversar, eu vou explicar a situação, e não vou brigar com eles, não. Não vou, não. Eu sou um homem de Deus, eu conheço a palavra, por que eu vou brigar? Então eu vou conversar numa boa com eles, eu tenho certeza que eles vão me dar uma solução. E foi isso que eu fiz ontem. Cheguei lá, expliquei a situação, o rapaz olhou para mim assim e falou, moço, falei para ele, moço, eu recebi o OSPA, eu não tenho condições de pagar 70 conto por mês. Ele falou, olha, tem um plano aqui, ó, o senhor liga para lá, me deu todas as coordenadas, liga, o senhor vai pagar só R$ 29 por mês. O senhor vai ver, vai ter todos os benefícios que o senhor tem. Tá vendo como é que é as coisas? Quer dizer, se eu tivesse brigado com o cara, se eu tivesse chegado lá com... Você acha que eu iria conseguir isso? Mas não ia mesmo, né? Então, meu irmão, tudo é questão de, olha, conhecer a palavra de Deus, seguir os caminhos do Senhor. Porque as coisas não é por força nem por violência, né? É na educação, é na manha do gato, entendeu? Amém.
Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre, estamos agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado por uma palavra que falou aos nossos corações, que nos trouxe à memória as Tuas promessas, que nos trouxe à memória o caminho que o Senhor deseja que nós andemos. Que o Senhor possa, Senhor amado, nos instruir cada dia mais, que nós possamos nos edificarmos e ajudarmos uns aos outros em orações nas nossas necessidades. Que o Senhor possa estar visitando, ó Pai querido, Santo Mário, sua casa, que o Senhor possa estar visitando a irmã Edna. Toma ela nas Tuas mãos, toma suas dores, ó Pai querido, visita o seu organismo, visita, Senhor amado, as questões de circulação sanguínea da tua filha, Senhor, restaura ali a sua saúde nas pernas, ó meu Deus, visita, Senhor, com graça, visita, Senhor, com poder, visita, Senhor amado, o sistema que tem ali impedido a tua serva, Senhor amado, de passar pelo médico conforme ela necessita, toma nas tuas mãos, ó Senhor, embora nós saibamos que o Senhor é o médico dos médicos e coloquemos nas tuas mãos, ó Senhor amado, essa bênção de cura, que ela possa, sim, Senhor, passar pelos médicos ali, pelos processos, e ter ali efetivado, Senhor amado, a bênção na vida dela. Sê com ela, eu te peço, Senhor amado, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Toma a vida, Senhor amado, dos filhos do teu servo, toma as filhas que moram com ele ali, os netos, os bisnetos, toma, Senhor amado, a casa do teu servo, Senhor amado, coloca no coração dele, Senhor amado, não só o desejo de estar a teu serviço, mas que ele possa contemplar, ó Senhor amado, o teu milagre, a tua bênção de multiplicação, que ele possa enxergar, ó Pai querido e santo, o anjo que está ali a descer e a subir, ó Senhor amado, naquela propriedade, Senhor amado, a semelhança da escada de Jacó, que ele possa enxergar, ó Pai querido e santo, o teu milagre, ó Senhor amado, o Senhor passeando no meio da sua propriedade, que ele possa ouvir a tua voz, que ele possa sentir o teu perfume, Senhor amado, passeando dentro da sua casa. Sê com o teu filho, Senhor amado, visita o Mário com poder e com graça, Senhor amado, multiplica os anos de vida do teu filho na tua presença, da esposa dele, Senhor, com saúde, com gozo, com alegria, com prosperidade. Sê com eles, eu te peço, no nome do teu filho Jesus. Visita, Senhor amado, Fábio, toma ele nas tuas mãos, toma, Senhor amado, a Ruth, ó meu Deus, toma Tamires, ó Senhor, visita-nos com poder, com a tua graça, todos os outros que têm aí ouvido este devocional, Senhor amado, não têm participado de uma forma mais ativa, porque tu sabes as dificuldades de cada um, mas visita com poder e com graça, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus, libera a tua bênção, Senhor amado, no dia de hoje, Senhor amado, e que teus filhos possam testemunhar do teu milagre, de prosperidade, de abundância, Senhor amado, desses que têm se dedicado, Senhor amado, ao estudo, à meditação da tua palavra e ao teu serviço. Sê com teu povo, eu te peço, Senhor. Visita-nos na prova que faremos logo mais. Dai-nos, ó Senhor, sabedoria para que possamos lembrar de tudo quanto estudamos aqui, Senhor. Abençoa-nos para que possamos concluir essa faculdade no tempo aprazado. Sê conosco, eu te peço. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.